Irmãos, motivo de alegria nós estarmos aqui nessa noite para oferecer o sacrifício, né? Sacrifício, porque o altar no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o altar era o local onde o sacerdote colocava os animais, né? Para o holocausto, onde eles abriam os animais, tiravam as vísceras, as partes que não era levada a sacrifício para remissão e perdão dos pecados, que era uma vez por ano. Isto é altar. Então hoje nós oferecemos a nossa vida como sacrifício. Então o altar é a minha vida, é a tua vida. Isso aqui praticamente é um elevado, é um palanque. A psicologia explica: se eu subir num caixote ou num tijolo e começar a falar com os senhores e senhoras, a psicologia me explica que eu estou transmitindo e estou deixando transparecer que eu sou superiores aos senhores e senhoras aqui presentes, ou qualquer lugar que estejam. Então, quando nós falamos em altar, é a nossa vida. E como o pastor falou de alimentação, saúde, nós precisamos cuidar bem desse altar, desse templo, que é o nosso corpo, que é o Espírito Santo de Deus. Eu não vou te dizer que o Espírito Santo não vai habitar no teu corpo, que tem uma hernia de disco, que tem uma úlcera, que tem uma veia do coração entupida. Não estou dizendo isso, porque eu tenho 4 hernias de disco. Eu tenho plena certeza que o Espírito Santo de Deus habita em mim, que sou um altar. Mas o que eu quero falar para você: cuide-se, durma bem, dentro do possível. A minha esposa não consegue dormir bem porque acorda 4 horas da manhã. Se alimente bem, dentro do possível. Esteja bem com você mesmo. Em primeiro lugar, você precisa amar a você mesmo. Você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa querer bem você mesmo. Quando você se olhar no espelho, você falar: eu estou elegante. Quando você olhar no espelho, eu falo assim: poxa, eu cheguei até essa idade. Porque às vezes nós olhamos para o espelho e falamos: nossa, como eu estou acabado, como eu estou só o filme da rabiola. Não fala isso. Quando nós vamos ao médico, né, nós estamos com uma dor, a gente vai ao médico, a gente chega no médico todo empinado, meu pai falava, todo espaneco, né, todo alegre. Quando o médico começa a falar assim: o senhor tem bico de papagaio, o senhor tem artrite, o senhor tem artrose, o senhor tem pressão alta, a gente sai de lá desse jeito, ó, arqueado, com a moral baixa, não é verdade? Mas quando nós chegamos no médico, que nós fazemos os exames, que o médico ele abre, né, que não é o caso de alguém que eu conheço que quer saber pela internet como cuidar do que o médico que ela viu do exame lá, né? E tem alguém que é desse jeito. Mas quando o médico fala assim: não, o senhor está bem, a sua glicose baixou, a sua pressão está normalizada, a sua glicose, está controlada. Então você sai do médico, você sai todo elegante, né? Sai todo elegante. Então, quando você se olhar no espelho, né? Pastor? Fala, pastor. Faz um mês mais ou menos, né? Meu médico, que é o doutor Paulo Saraiva, ele olhou para mim e disse: pastor, se todos os meus, como é que chama? Se todos os meus pacientes fosse igual ao Senhor, eu ia morrer de fome. Então, eu sou um velho, já estou com 83 anos de idade, claro, com minhas pernas cansadas, mas pela misericórdia de Deus, eu sou um homem saudável, pela misericórdia e graça de Deus. Amém? Amém. Então, testemunho aqui do pastor Roberto, né? Uma pessoa melhor do que ele para mencionar essas coisas. Então, esteja bem com você mesmo, tá? Mas na minha casa eu não tenho uma alimentação saudável, como ovo, arroz e feijão. Maravilha! Se você soubesse o benefício que traz o ovo para você, você comeria ovo todo dia, entendeu? Cozido, um salzinho bem leve lá para dar um tempero. Então, cuide-se bem, trate-se bem, pintine seu cabelo, se olha no espelho, passa um creminho no rosto, a mulherada, os homens também, né? Eu uso Renil, não tenho vergonha de falar, eu uso um Renil. Eu já estou quase chegando aos 60 anos, estamos aí caminhando pela graça de Deus.
Então esteja bem com você mesmo. Sabe, porque muitas das coisas que a gente ouve por aí, a gente quer culpar Deus. Quer culpar Deus. Ah, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Deus, Ele te dá inteligência e capacidade para executar as coisas. Deus, Ele faz isso. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta eu deitar na rede e ficar esperando as bênçãos cair nas minhas mãos, que elas não vão vir. Deus não é cambalacheiro, Deus não é um 71, Deus não é estelionatário. Deus não vai pegar uma pilha de processo lá de aposentadoria que tem 10 mil pessoas na tua frente e você está lá embaixo. Deus vai tirar aquele último processo e colocar em cima. Deus não vai fazer isso. Eu já ouvi muito disso. Deus está me mostrando que está mexendo no processo. Mentira, não está coisa nenhuma. É tudo dentro da vontade de Deus e do tempo permissivo por Deus. Está me entendendo? Então fique firme na palavra de Deus. Acredite no que está escrito na palavra de Deus. Hoje se manipula muito a palavra de Deus para benefício próprio, mas nós estamos aqui para servir a Deus. Não tem nada de novidade, não foi alterado o Evangelho, não foi alterado a Bíblia. Tudo quanto o Senhor Jesus, Ele pessoalmente, Ele deixou escrito o que Ele fez em Mateus, Marcos e Lucas. As palavras que Jesus falou estão descritas e copiadas pelos copistas nesses livros. Os demais livros, os apóstolos, inspirados por Deus, escreveram. Paulo, João, Pedro, os profetas do Antigo Testamento, eles escreveram inspirados por Deus, mas as próprias palavras ditas pelos lábios do Senhor Jesus estão em Mateus, Marcos e Lucas. E outra foi dita para pessoas na época de Jesus. Jesus era judeu, ele vivia como judeu, caminhava como judeu, se vestia como judeus, se comportava como judeus, obedecia às leis locais daquela época. E às vezes o que nós vemos, pessoas que querem pegar a legislação daquela época e aplicar nos dias de hoje. Se nós fosse aplicar nos dias de hoje as legislações daquela época, as crianças rebeldes, sem educação, bocuda, que não obedece o pai e a mãe, era levado em praça pública e o juiz determinava que fosse apedrejado até a morte. Era assim, não é, pastor Roberto? Era assim. Então por que se pega trechos que é conveniente à sua época de hoje e não se copia o tempo todo? Não. Então ficamos firmes na palavra de Deus. Uma vez eu quase praticamente perdi meu casamento, porque o cidadão falou que a minha esposa ia ficar grávida. Mas como ela ia ficar grávida? Eu fiz vasectomia, eu tinha 20 anos. E ele catou ela, usou hipnose, né? A técnica de hipnose. E ela começou a ficar ofegante e falou que a lei de minha esposa ia ficar grávida. E está aí, grávida coisa nenhuma. Existem muitos picaretas do Evangelho nos dias de hoje. Muitos estelionatários do Evangelho nos dias de hoje. Tinha uma irmã conversando comigo e minha esposa, que ela disse que um famoso profeta chegou e falou: você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus, porque senão a tua família vai destruir, a sua casa está um terror, a tua casa está um inferno. E ela falou assim: mas não estava isso. Eu falei: por que você não desmentiu ele? Você tinha que desmentir. Ele falou: não está isso não, é mentira. E ela, por ficar acanhada, né, não querer o cidadão passar vergonha, ela ficou em paz, ficou tranquilo. Mas existem pessoas que ela olha para você e quer adivinhar o que está pensando. Ela não faz parte daquele quadro, daquele filme O Mentalista, né? Daquele seriado que passa na TNT série ou na Universal TV. Ela não faz parte daquele quadro, não tem aquele ator que ele sugere e vai dizendo algumas coisas através da fisionomia da pessoa. Amém? A Ruth está aqui já, pastor, então eu vou passar para ela, para continue aqui. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, para a glória de Deus, e agradecendo a Deus que os trouxe em segurança, né, até aqui, para estar conosco adorando a Deus. A mãe do pastor Cleito está aqui também. Que Deus abençoe, seja bem-vindo. Júlia, seja bem-vinda, de chinelo, mas seja bem-vindo, para a glória de Deus, né? E estou feliz porque vocês estão aqui. Estava ansioso que você chegasse para dividir a cruz.